Meus queridos cinemaníacos e cinemaníacas, eu aqui estou novamente contra o Cine Clube, a história do cinema passado a limpo. Vocês sabem que tudo que aconteceu de bom, de importante, de valor, tudo que marcou a história do cinema, nós estamos aqui para contar para vocês, para apresentar. Hoje eu quero falar para vocês sobre um personagem que marcou demais, mas demais a tela cinematográfica. Até hoje, já faz mais ou menos 5, 6 anos que ele morreu, mas até hoje tem uma imensidade de fãs dele que procuram seus filmes nas locadoras. Ele começou de maneira muito modesta, lançou assim naqueles filminhos bem fraquinhos, aqueles filminhos pobres, depois ele foi crescendo aos poucos, foi crescendo de maneira gradual, mas sempre crescendo. Seu nome era Charles Buczynski, ele nascido na Lituânia, mas ele veio muito criança para os Estados Unidos. E a Lituânia, para quem não sabe, é um daqueles pequenos países que existem no leste europeu. Naquele lado ali, da Transilvânia, ali por perto, daquele jeito ali. Porque vocês pegam no mapa, vocês acham lá, tem uma série de paizinhos pequenos. E a Lituânia é um desses países. Então, esse garoto veio e cresceu nos Estados Unidos, chamado Charles Buczynski. Ele foi crescendo, começou a trabalhar. Os primeiros filmes dele, ele trabalhou com o nome verdadeiro dele, Charles Buczynski. Mas ele parecia um pedacinho aqui, um pedacinho ali, fazia aqueles papeizinhos. Trabalhou no filme da República, no final dos anos 40, filme preto e branco, e ali ele já conseguiu se destacar. Mas depois, devagarzinho, ele lutando, se esforçando, e também parece que o público que assistiu os filmes começou a perceber a presença dele. Ele, no meio de um monte de outros atores lá, ele se destacava. E só que a essa altura ele já tinha trocado o nome. O nome dele, a essa altura, já era Charles Bronson. Ele percebeu que aquele nome Charles Buczynski, quase que não pegou, a turma não percebeu, não conseguia se lembrar. Então o nome Charles Bronson se tornou um nome bastante conhecido. Já em 1950 tem um filme que ele parece com certo destaque. O filme chama-se Vera Cruz, com Burt Lancaster e Gary Cooper e César Romero. É um dos primeiros filmes que parece uma moça que ia se tornar famosíssima na Espanha, Sarita Montiel. Para quem assistiu o filme nos anos 50 e 60, sabe que Sarita Montiel, além de ter sido uma cantora fabulosa, ela também trabalhou em muitos filmes, tá? La Violeteira e uma série de outros filmes na Espanha. Os filmes deles eram um sucesso imenso. Mas nesse filme Veracruz, a Sarita Montiel está com 20 anos. Está tão nova, parece uma menininha. E nesse filme que o Charles Bronson começa a ter um pequeno destaque, mas já aparece. Mas depois ele veio crescer na carreira dele. Como ele era um ator carismático, ele conseguia impor a presença dele. Porque um ator, ele precisa ter essa faculdade, precisa ter essa capacidade, precisa ter carisma, ele precisa impor a presença dele, precisa ser notado. E ele foi sendo notado, o próprio público começou a notar que o Charles Bronson tinha assim um jeito de aparecer assim, que ele se destacava. Tinha assim uma força, uma presença muito, muito boa. Depois ele trabalhou numa série de outros filmes fabulosos. Um dos filmes maravilhosos que ele trabalhou, hoje considerado um dos 10 maiores faroés da história do cinema, é 7 Homens e um Destino. Que trabalha Yul Brynner, Steve McQueen, James Coburn e uma série de outros atores e Charles Bronson no meio. Nesse filme ele tem um papel bastante destacado, ele saiu muito bem. Depois Charles Bronson ele veio crescendo e trabalhando, e o nome dele, por incrível que pareça, o nome dele já começou a atrair gente para o cinema. Mas ele corria para o cinema para ver o Charles Bronson. E em 1970 ele fez um filme na França, chamado Passageiro da Chuva, com Marlene Jobert, que é uma francesa, também dirigido por um francês. E os franceses colocaram nele um apelido que ficou para todo sempre, o Homem do Sorriso de Gato. De fato, Charles Bronson, quando ele sorria, dá a impressão de ser um gato sorrindo. Ele tinha aquele bigodinho fino dele, e ele tinha um rosto de gato, né? Então esse apelido de o Homem do Sorriso de Gato ficou para todo sempre. E o Charles Bronson ele veio crescendo, veio trabalhando num monte de outros. No fim ele acabou se tornando um dos primeiros atores do cinema nos Estados Unidos.
Depois ele começou a fazer uma série de filmes policiais com Mike Winner, que ele fazia uma espécie de justiceiro solitário da cidade. Aquele sujeito que matava os criminosos, que aqueles criminosos que a polícia não podia pegar, não sabia, ele ia atrás e matava. Mas que fez um sucesso imenso, fez. Porque a população também, às vezes, exprimida por aquela sensação de injustiça que tem dentro de si, que vê tantos crimes acontecerem na cidade e ninguém compõe. Então, quando vê um justiceiro solitário na tela matando os criminosos, eles aplaudem. O Charles Bronson, ele veio, ele trabalhou até os 80 e poucos anos. Foi um ator fantástico. Hoje eu vou apresentar para vocês uma cena de um filme para muito desconhecido de Charles Bronson. O filme chama-se O Trem do Inferno. Na verdade, é um filme assim, que muito pouca gente parece que assistiu. Não me lembro se passou nos cinemas. O filme é dos anos 70 ainda, talvez do começo dos anos 70, com Richard Crenna, Charles Bronson e Jill Ireland. Jill Ireland é a esposa de Charles Bronson. Foi esposa dele, acho que durante uns 20 anos. Depois a coitada apareceu um câncer galopante e ela morreu do câncer. E o Charles Bronson ficou viúvo. Se ele casou de novo, não sei. Enfim, depois ele também já estava com seus quase 80 anos e agora morreu com 84 anos ultimamente. Mas ele fez toda uma série de uma galeria de filmes que ficaram na história do cinema com filmes espetaculares, filmes maravilhosos, filmes que preenchem a cabeça da gente se assistirem. O Estrela do Inferno, ele é baseado numa novela do Alistair MacLean. Alistair MacLean foi um daqueles escritores que escreveu um monte de filmes de guerra, aquelas histórias do tempo da guerra. Nos anos 50 foram feitos 2 ou 3 filmes dos romances de Alistair MacLean sobre a guerra, que ele escreveu um monte de romances sobre a guerra. E esse filme, não sei também se esse filme se essa história dele era um faroeste mesmo. O filme é interessante, o filme é enigmático. O filme assim dá a impressão de ser mais uma história policial, do tipo da Agatha Christie. Quem lê aqueles romances da Agatha Christie sabe como é que é. Vai morrendo gente, só no finzinho se descobre o assassino. Esse filme conta a história de um trem que está levando o governador do estado para um determinado lugar lá, uma reunião, e começa a morrer gente dentro do trem. Morrendo um atrás do outro, assim. E ninguém consegue descobrir a causa dos assassinatos, não consegue descobrir o assassino. E depois no filme, depois além dessa história policial, que a própria Agatha Christie ia bater palmas, e ainda tem assim, uma espécie de espionagem, funciona quase como um filme de espionagem. Tudo aquilo, o Alistair MacLean é especialista em história de espionagem. Então começa a acontecer tudo aquela tensão dentro do trem, aquelas mortes que vão surgindo, e o Charles Bronson tenta descobrir, vai indo, olha, no fim tem um final maravilhoso, um final espetacular, um final cheio de ação. Porque o faroeste é espetacular, o faroeste é algo maravilhoso. Charles Bronson tem um papel maravilhoso. Ele é aquele sujeito, assim, ele tem aquela presença carismática dele, consegue impor. Pensando nesse filme, tem a presença do Ben Johnson. Ben Johnson faz o papel de um xerife que também está junto do trem. E o Ben Johnson foi um daqueles atores que deu uma sorte danada. Trabalhou em 3 obras-primas. Olha, o ator que trabalhou numa só obra-prima, ele já está marcado para ser na história do cinema. Vai trabalhar em 3 obras-primas. A primeira obra-prima que o Ben Johnson trabalhou foi Shane, Os Brutos Também Amam, junto com Alan Ladd, dirigido por George Stiles. O Ben Johnson ele faz um papel bem destacado. Estava começando a carreira dele, mas ali ele já faz um papel destacado. Depois ele trabalhou como ator principal em A Última Sessão de Cinema, de Peter Bogdanovich. Olha, esse filme hoje está colocado assim, porque esse filme nostálgico, que conta a história da última sessão de um cinema numa cidade. O cinema ia fechar, então a cidade ia ficar sem cinema. Filme assim bem nostálgico, bem pungente, uma história bastante dolorida. E o outro que o Ben Johnson trabalhou também com bastante destaque foi o ódio, Meu Ódio Será a Tua Herança, de Sam Peckinpah, um filme que transformou a história do cinema. Então o Ben Johnson ele teve uma carreira muito boa, bem destacada. E nesse filme ele tem talvez o segundo papel. E o primeiro é de Charles Bronson, depois o Ben Johnson. E o filme chama-se O Trem do Inferno. Mas o filme tem ação. No começo, assim, até uns 70 minutos de filme tem pouca ação. Mas depois ele dispara uma ação inconcebível, fora do comum, cheio
Então vou mostrar para vocês agora uma pequena cena desse filme. Esse filme é dirigido por Tom Gris. O Homem do Sorriso de Gato foi uma grande perda do cinema que ele morreu. Mas ele deixou no mínimo 60 filmes que encanta a gente quando você está tranquilão, cegado, quer se divertir, coloca o filme dele e ali você passa horas e horas se divertindo com esse maravilhoso ator que foi Charles Bronson. Charles Bronson é um dos atores favoritos da minha esposa. Minha esposa tinha 2 atores que eram favoritos dela, Charles Bronson e Anthony Quinn. E por isso eu cultivava esses 2 com muito carinho, porque até hoje que ela agora já foi para o céu, então hoje eu lembro deles e eles trazem para mim a lembrança maravilhosa da minha mulher. Eu quero deixar para vocês agora meu agradecimento. O filme é maravilhoso. O filme é cheio é um filme muito inteligente, muito bem feito.